Em uma sociedade onde a mulher deve ser doce, boazinha, poderosa, produtiva, profissional, inteligente, mãe, supermulher, nós, duas amigas de infância, convidamos você a tirar as máscaras e estar sem filtro, compartilhando suas dores, suas lutas e superações. Este é um espaço para que você se sinta confortável com o que você tem e o que você é. Aqui é o podcast Mulheres Sem Filtro. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mulheres Sem Filtro. Agora em agosto, de volta às aulas, crianças na escola e a gente consegue voltar com calma, né, Dri? Vivas! A gente tirou o mês de julho, não gravamos nada, a gente realmente se dedicou às crianças e aos nossos outros trabalhos. Já é muita coisa, né? Mas aqui estamos para mais um episódio, super felizes de voltar. Hoje a gente está com duas convidadas, também um formato novo, né? Uma mesa aqui de 4 pessoas para a gente bater um papo super legal. A gente está com a Kátia Aguiar, tem 41 anos, é psicóloga de formação, trabalhou por 14 anos no mundo corporativo em RH e, de repente, aos 27 anos, ela fez a sua primeira aula de yoga e nunca mais parou. E aí, 6 anos depois dessa primeira aula, ela foi dar a sua aula como professora, né? Ela começa aí a vida dela como professora de yoga, mais um capítulo, mais uma história, mas ainda continuou trabalhando em RH. Por um tempo, ela fez as duas coisas juntas. E aí, em 2018, quando ela tinha 35 anos, ela largou de vez uma multinacional em que ela estava, e aí se dedica somente para o yoga. Somente não, porque o yoga é muito, né? O yoga é uma filosofia de vida, é uma prática, depois ela vai contar um pouco. E a Kátia é mãe solo do Gael, de 1 ano e 10 meses. E depois da maternidade, ela decidiu dar aula somente para mulheres, focando no sagrado feminino e nas fases da lua. E é muito interessante, eu sou aluna e sou testemunha de quão legal é a gente vivenciar essas 4 fases da lua no mês. E aí a gente tem a Lu também aqui, bem-vindas. Obrigada. A Luciane tem 37 anos, é formada em gestão financeira, mãe da Olivia, de 8 anos, e agora está grávida de um menino que está chegando, se Deus quiser, com muita saúde. Ela trabalhou por 17 anos com carteira assinada, mas começou mesmo a trabalhar, né, Lu, de verdade, com 14 anos, dando aula de matemática para ter dinheiro, para fazer dinheiro para sair com as amigas. Demais essa história. E depois de um burnout que ela passou, ela decidiu ficar 1 ano em casa, entre aspas, né, porque em casa a gente nunca fica, para pensar no que ela gostaria de fazer, que seria esse novo passo, que seria esse novo caminho profissional. E aí, foi em 2024 agora que você abriu? 2024. 2024, no comecinho do ano, ela abriu a papelaria criativa, que chama Oli Pop. Então, Oli de Olivia, que fica em Vinhedo e está super, super realizada com esse novo projeto. É isso mesmo. Bem-vindas. Obrigada. Bom, é a primeira vez aqui, né, que a gente tá fazendo um formato diferente, né? A nossa ideia é ter um papo bem descontraído. Juntamos vocês duas, talvez aí para uma sinergia, né? Nem vocês sabiam, né? Sobre essa sinergia entre... A gente estava falando um pouco isso, né, Kátia? Dessa dualidade, né? Dessa polaridade do ser humano, ainda mais da mulher, né? A gente sempre fala aqui sobre essa divisão em blocos, né, da vida, né? Que a vida nos presenteia realmente com isso, né? Onde a gente pode ser várias coisas aí durante a nossa caminhada, né? Então, vamos aqui deixar meio solto para a gente bater um papo e saber como que foi, né? Primeira coisa, né, que a gente gosta muito de perguntar antes de qualquer coisa, né, assim, quem era a Kátia, quem era a Luciane lá atrás, meninas, né? Já ouvimos aqui que a Luciane com 14 anos dava aula para poder ter o dinheirinho dela, né? Eu também sonhava com o meu dinheiro e com essa independência, né? Mas quem eram vocês lá atrás, antes de tudo, né? Antes de
da formação, da vida profissional, da maternidade, né? Quem eram essas meninas lá atrás? Nossa, uma vida, né? Várias vidas Vários atrás, capítulos, né? Muitos. Nossa, eu era bem espoleta. Nossa, dou graças que eu fui aquela menina de rua. Cresci no interior, na casa da minha avó, então era de brincar mesmo, sabe? Na rua, amarelinha. E mesmo não sendo tão envolvidas com moleques, né? Com meninos, eu era muito moleca. Então, eu demorei até para atingir, assim, a minha feminilidade, porque eu gostava muito de ficar mesmo fazendo arte. Tá. E isso, hoje em dia, eu valorizo imenso, porque eu acho que com os capítulos da vida que a gente vai percorrendo, quando você olha lá atrás, se você não curtiu essa molecagem, essa meninagem, depois você fala, ué, quando que eu vou curtir, né? Então, foi uma fase muito especial da minha vida. Eu, entre aspas, demorei para amadurecer nesse sentido. Eu, nossa, fui virar mocinha, assim, né, de me encantar com meninos com 15 anos. Minhas amigas já estavam há anos-luzes, namorandinho, ficando, baladinha. E eu ainda estava lá só na molecagem. Então, eu fui dessas de aproveitar bem a infantilidade, né, esse lado genuíno da criança mesmo. Eu demorei nessa fase de curtir mesmo. E você, Lu? Olha, tem algumas coisas parecidas. Eu também era menina do joelho ralado, sem a tampa do dedão. Nossa. E era meio moleca também, assim, bem arteira. E Você também, morava no interior, não? Eu sou de Valinhos, nasci em Valinhos e morei na mesma casa até sair de casa pra casar mesmo, assim. Na mesma rua, mesma vizinhança. Então eu tenho os amigos de infância até hoje, que são os amigos de escola, a gente convive ainda. Tem contato, tenho melhores amigas que eram daquela época que somos mães junto. Então Que legal, a né? gente divide bem a rotina ainda. Também fui beijar na boca com 15 anos. Olha só. Uma semana depois que eu fiz 15 anos. E era assim também. As amigas todas já tinham um namoradinho. E eu não esquentava muito a cabeça com isso. E já era meio de artes, assim. Fiz muitos anos de aula de pintura, de desenho. Então, eu tinha um processo criativo dentro de mim que, quando eu cresci, eu acabei abafando isso. Porque a gente precisa crescer e precisa estudar para algo que te dê retorno financeiro, né? Então você vai mascarando, né? Vai colocando... A gente vai crescendo e vai, como vocês falaram, né? Vai fazendo os blocos da vida, né? A gente vai se perdendo um pouco de essência de quem você é para quem você precisa ser naquele momento, né? É forte isso, né? Quem você é para quem você precisa ser. A gente outro dia fez um exercício, lá no condomínio da Flá, né? E a gente usou bastante canetinha, lembra? E a gente desenhou, né? Fez um exercício mesmo, né? De mind map do que vinha na nossa cabeça, no nosso sentimento, né? E colocando isso no papel. E eu também fiz esse resgate, assim, de lá para a escola, assim, eu amava a aula de artes, assim, amava, sabe? Eu tinha um cavalete, né? Assim, eu comprava esses pincéis, né? E aí eu resgatei isso, né? E pensei, gente, onde isso ficou, né? Então... Até o violão também, né? A música, sim, né? a música, a arte, assim, sempre fez parte de mim, né? Mas é exatamente isso que você falou, né? E aí a gente entra num modelo onde, né? Que eu falo, hoje eu vejo meu filho tem 14, né? E quando eu fico pensando, sei lá, que daqui 3 anos, né, 4 no máximo, ele tem que escolher, né, para que caminho vai. Hoje a gente, né, com esse olhar de fora, né, que a gente não tinha na época, porque a gente estava dentro do processo, mas assim, como que ele vai saber o caminho dele agora com 3 anos, com 14 anos, né? É muito cedo, né, assim, pensar assim, o que eu quero fazer pro resto da vida, né? Que eram palavras fortes, né, pra gente naquela época, e naquela época era pro resto da vida, né? Assim, existia muito essa, né, esse lugar, né, do para sempre, né? Essa cobrança, né? definitiva, né, das decisões, né? Um passo sem volta. É um passo sem volta. Eu sou muito grata também por ter feito uma transição de carreira em 2015, né, grávida da Luna, que aí eu me tornei consultora de estilo, porque
você sabe que cabem várias carreiras dentro de uma vida, né? Então, hoje, a gente estava até discutindo, eu e meu marido, uma questão de escola, não sei o quê, se a tal escola é melhor, tal escola é pior, tal escola prepara para o vestibular. E meu marido fica, assim, alucinado. Ele fala, gente, a vida não pode se resumir ao vestibular, como foi pra gente, sabe? Que era um peso, era uma coisa, assim, 17 anos, agora só estuda para o vestibular, só faz isso da vida, que você tem que passar, você tem que ser alguém. E, tipo, ele mesmo, ele estudou uma coisa, hoje ele trabalha com outra, ele repetiu de ano, e hoje ele está super bem na carreira, já chegou a ser diretor-geral de uma empresa. Então, assim, nada define a gente, porque o futuro é o futuro, você vai traçar. E, assim, com outras coisas. Claro que uma boa faculdade ajuda em uma série de coisas, né, em etapas, em eliminatórias, em processos seletivos, tal, mas não precisa ser tudo na vida, não pode ser esse peso. E aí a gente, tendo até esses dois exemplos em casa, né, o meu e o dele, talvez, não sei, talvez a gente torne mais leve esse escolher a profissão para as meninas, né? Vai escolher uma profissão, você vai escolher a sua primeira profissão, não é para sempre. Né? Não é uma escolha determinante, né? É. Que Aí, limita cara, a pessoa eu acho num tempo e espaço, como se o amanhã não pudesse trazer outras oportunidades, outras vivências, experiências. E a pessoa fica naquele quadrado, né? Eu tenho que tomar uma decisão para sempre e ainda tem que ser acertada. Não pode. Não pode. Então, Caio, eu acho que a tua história fala muito também, a da Lu também, mas por conta de um acontecimento, né? E a sua foi uma vivência, cara. Você foi lá, fez uma aula de yoga e aquilo mudou a tua vida. Conta um pouco desse processo. Nossa, assim, meu irmão já fazia yoga há muitos anos e eu nunca me espelhei nele, assim, nem me inspirava nele para fazer uma aula de yoga, nem lembrava. E foi um dia, assim, eu acordei, cheguei na empresa e liguei mesmo para uma escola de yoga. Primeira, dei Google, yoga em Moema, que eu morava. A mais perto, a que apareceu lá primeiro, pipocou, peguei o telefone, queria saber, tem hoje? Hoje, posso ir? Posso. Fui com a roupa do trabalho, tava com uma roupa mais light, acho que era sexta-feira, tava de casual day, tava com uma calça mais larguinha, assim, fui direto. E não é que eu fiz a primeira aula já num lugar de professora, de olhar, aquilo me encantou e me mobilizou internamente. Eu falei, oi, alguma coisa temos aqui que eu quero ficar. E eu fiquei por muito tempo totalmente despretensiosa. Era uma escola que incentivava, estimulava muito a formação, mas eu fazia por uma formação pessoal, não profissional. O que isso define muito a carreira de um professor de yoga, que se você vai com muita sede num lugar de papel, de função, que é isso que a Flávia estava falando dessa escolha profissional, você se perde no lugar do yoga no sentido de autoconhecimento. Peraí, para você transbordar o seu conhecimento, primeiro você precisa se autoconhecer, para depois compartilhar aquelas suas descobertas. Como se você nem trilhou o seu caminho, você vai querer inspirar outras pessoas a conhecerem esse mergulho que você faz muito profundo. Então eu fiz muito despretensiosamente e cada vez mais aquilo foi me mobilizando internamente, transformações incríveis foram acontecendo. Para vocês terem ideia, quando eu era criança, me quebrei 16 vezes. Como que a pessoa ia se equilibrar depois disso? Quebrou osso? Quebrei osso, Meu 16 Jesus. vezes. Como que era possível um equilíbrio numa pessoa assim, não é mesmo? E eu me questionava, falei, gente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre estabilidade, né? E a própria prática, o meu próprio autoconhecimento durante essa jornada foi me mostrando essa possibilidade, esse caminho, que na hora que eu fui ver, eu era além do meu corpo físico e que eu não estava presa à minha trajetória, daquilo que eu vim, e eu estava em construção, estamos em construção o tempo todo. Então, quando eu estava no mundo do RH e fazendo em paralelo o yoga, isso me mostrava
essa dualidade que existe do ser humano, da gente se colocar em apenas um lugar, em apenas um papel, em apenas um sentimento, uma emoção. Não, somos muitas variáveis, somos muitas personalidades e podemos brincar na vida de sentir como que eu estou aqui, como que é ir para lá, para cá, de manhã, à tarde, à noite, quem eu sou ao longo da minha vida, sem essa preocupação de que eu preciso parar aqui. E eu sou muito essa pessoa de não me colocar numa casinha. Muita gente pergunta, agora você se achou no yoga e vai ficar para sempre. Eu falo, olha, para sempre. Para sempre é uma palavra muito sempre. É um jargão muito que eu forte. já aposentei. Nem vem com essa, que pode ser que um dia eu acorde com uma outra ideia. Tá. Mas isso me dá uma liberdade de ir me conhecendo e ao mesmo tempo transmitindo isso, né? Como que é? Então, a minha virada de chave, de sair do mundo corporativo, ela foi num clique de perceber que, nossa, mas eu não estou mais tão envolvente aqui nesse ambiente comigo mesma. Eu não estou mais exalando aquela minha alegria, minha potência, tanto quando eu vou por 2 horinhas à noite, 2 vezes por semana, dar uma aula de yoga que depois eu nem dormia. Eu chegava em casa Pilhada. assim, quero mais, e não tinha mais. E aí eu fui vendo que a matemática não fechava. E quando essa matemática não fecha, não é só no universo do yoga, é na vida. É quando a gente percebe que aquilo que a gente faz, ela não determina aquilo que você vai ser. Ser e estar são verbos e conjugações completamente diferentes. E se a gente determina que eu sou assim, você se poda num lugar determinado. E não, a gente pode fluir na vida com vários papéis. Então, fazer essa transição me fez me encontrar com a minha liberdade, que é hoje o que eu, entre aspas, vendo no sentido de você ser autônoma da sua própria vida, se sentir livre do seu caminho, das suas escolhas, dos seus sentimentos, daquilo que você está expressando com a sua maior essência genuína, Verdade, né? verdade. Gente, é a sua melhor escolha. Essa sim deveria ser a sua profissão. Você Sim. declarar aquilo que você Ai, lindo. sente em potência, Sim, né? sim. Ô, Kai, como que foi pedir demissão e falar que foi pro yoga? O que você ouviu? O que as pessoas... Eu demorei pra me assumir, viu? E aí e aí eu tô aqui, como você tá conversando, eu tô pensando, essa transição também foi de você sair de São Paulo ou não? Não foi junto? Não foi junto. Esse é outro eu fiquei, capítulo foi que a uma gente capítulo à parte. Ah, tá. Mas eu ainda era de São Paulo e, inclusive, interessante você ter me perguntado isso, porque eu, quando tinha 23 para 24 anos, eu fui morar na Austrália. Eu morei 1 ano na Austrália. E lá eu tinha um estilo de vida que eu queria muito para sempre. Isso sim, o estilo de vida que eu levei na Austrália, eu queria para sempre. E quando eu voltei para o Brasil e entrei no RH, eu falei, um dia eu quero continuar o meu estilo de vida que eu vi que é possível lá na Austrália. Tá. E nessa minha trajetória de RH, um dia eu falei assim, eu vou a pé para o meu trabalho ou de bicicleta e não vou ter horário definido. Tanto que essa última multinacional que eu trabalhei, na entrevista, no dia que eu fui conhecer o gerente, ele, nossa, eu tô gostando muito de você, quero te aprovar aqui agora. Você é minha candidata final e eu quero te fazer a proposta aqui, ó, tô aqui no papel. Ele fez a proposta, foi maravilhoso. Eu aceito desde que os meus dias e horários são assim. Eu sou professora de yoga, eu dou aula à noite, eu sou corredora, treino de terças e quintas, então eu só posso entrar depois das 10 de terças e quintas, e de segundas e quartas que eu dou aula à noite, eu tenho que sair obrigatoriamente às 5 horas da tarde. Você já falou isso Na lá? entrevista, Tá certo. Isso que ano era? em 2017. Que era mais 2017. difícil, né? Não tinha essa flexibilidade Muito. toda a após empresa, pandemia. apesar de ser uma multinacional, super flexível, super moderna, não flexível, moderna, porque de flexibilidade não tinha muito, não. Eu fui a primeira profissional a abrir essa minha escolha
E eu fui muito questionada e olhada, assim, com maus olhos, do tipo, quem é ela na fila do pão? Sim. Que já está entrando no horário no primeiro dia e que escolheu tô te o dando horário. a oportunidade de trabalhar aqui, você acha que você vai dar as Exato, regras. mas eu dei uma regra muito importante para o meu chefe. Eu trabalho sobre resultados e entregas. Você me dá o dia que você quer, tal resultado que eu te entrego. Ou seja, se eu vou trabalhar de manhã, à tarde, de madrugada, segunda, sábado, domingo, feriado, dia santo, isso é um problema meu. E isso já foi me definindo quem eu ia ser depois no mundo do yoga, porque você, como autônoma, você tem que fazer as suas escolhas muito bem feitas. Sim. Porque você tem que colocar sua vida pessoal na paralela, com a mesma qualidade da sua vida profissional. Ai, a gente vai falar sobre isso. A Lu tá eu adoro concordando esse aqui, tema, Lu. Agora, não é? Vai lá, Lu, dá o seu. Seu depoimento. Aliás, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Aproveitando, né? Como foi pra você quando você saiu do mundo corporativo? Olha eu entrevistando. Lógico, Lu. Você conseguiu responder a pergunta imediatamente de pessoas externas do tipo, o que você faz da vida? Não. Imediatamente? Ou você ainda ficou falando que você era RH? Não, eu falava que eu era RH. E Mais, era... o RH mais vírgula. Mas eu tenho era um negócio muito tal. velada e era muito esquisito isso. Porque é como se não era uma vergonha, mas era assim... Qual o entendimento que as pessoas vão ter desses papéis que parecem ser nada combina com nada, isso. Totalmente assim, nada a ver. Então eu ficava muito nesse lugar de não posso ser questionada de algo que eu não sabia como responder. Isso. Só que isso foi se diluindo quando caiu a minha caneta, que uma ex-chefe se tornou aluna minha. E quando ela viu a minha aula, ela falou assim, Cá, eu já te apoiava quando você trabalhava comigo, porque eu comecei a fazer yoga sendo funcionária dela. E ela me permitia sair nos horários para fazer as minhas aulas, tudo mais. Só que ela não tinha ideia da minha realização por trás do fazer aulas. Então, isso, depois com o tempo, foi me fazendo um sentido que eu falava, por que eu me escondo isso? E foi na pandemia que eu fui convidada, não existe a podcast, eu fui convidada por um programa de rádio, que era de uma ex-terapeuta minha, e ela me convidou justamente para eu contar a minha história. Isso era em 2020, na pandemia, quando eu oficialmente revelei, publiquei para o mundo a minha vida antes do yoga. Olha. E aí eu fui falar isso e eu falei assim, gente, que libertador, por que eu me escondia? Então não foi da noite pro dia. Por quê? Porque esse papel eu achava que tinha que ser único. A gente estava falando isso, né? Do paz e amor do yoga. Como que é? Eu sou muito grata à minha vivência, experiência do RH, porque graças a esse meu passado que não me condena, eu me tornei a professora de yoga que eu sou hoje. Não, e agora há pouco você falou que são duas coisas totalmente diferentes, o RH e o yoga, e no fundo não é. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de sentimentos, comportamento, E no RH uma postura em relação estranha, ao mundo. Porque as minhas entrevistas começaram a muito mais focar o indivíduo. Com o que você sonha, o que você quer. E eu chegava no meio da entrevista e falava assim, eu não vou te passar adiante, porque essa empresa não vai te fazer bem. Aí eu já não deixava ninguém entrar na empresa. Vai ter um problema E outra de coisa, mental. você não vai ser feliz aqui. O meu chefe faz falava uma assim, mas terapia. como assim o currículo dele? Eu falei assim, não importa o currículo, daqui a 6 meses esse cara pede demissão. Não, pelo amor de Deus. Então, essa politicagem, inclusive, do RH me incomodava imenso, porque eu olhava o ser. Sim. E não apenas o currículo. O currículo era a parte técnica. E na hora que eu ia conversar com a pessoa, eu falava assim, não, essa pessoa... Vai embora, sai Inclusive, daqui rápido. eu fazia transição curricular, porque eu falava assim, não, essa pessoa não é dessa vaga. Eu saía da entrevista e falava assim, olha, esse profissional aqui é para essa outra vaga. Não, mas foi o suposto chefe que indicou esse currículo. Eu falei assim, eu vou lá na porta dele falar sobre esse profissional, porque eu vou indicar para outra vaga. Eu já tinha esse olhar
humano, real, individualizado. humano, que não existia tanto na época. Eu não posso falar de hoje em dia, porque eu já estou há muitos anos fora do RH. Mas o que mais me mobilizou no RH foi ver a falta de humanidade que existia. Olha, porque se você está falando em recursos humanos e você não está olhando o humano que está dentro de cada corpo... E os recursos que ela tem para oferecer. Os recursos... Em que eu estava trabalhando? Eu estava fora da minha missão. Eu não estava fora da minha jornada profissional. Eu estava fora da minha missão. Sim. Então, só atender a parte técnica me faltava como realização pessoal. Muito bom. Ai, que contribuição linda. Antes da Lu falar, eu quero fazer um parênteses e contar como é que a gente chegou nesse papo, né, Lu? Que também foi muito legal, assim. Foi, era só uma compra, né? Ai, meu Deus, eu passei na papelaria dela para fazer uma compra. Bom, toda vez que eu passo, a gente fica conversando um tempão. É super gostoso conversar com a Lu. E eu gosto de conversar, de perguntar da vida dos outros, entrevistar, né? Sim. E aí, uma hora que ela me conta, né, que ela trabalhou durante muitos anos numa empresa, que ela dava o sangue dela, vai contar, tarará, tarará. E aí ela falou coisas da vida pessoal e o burnout, de repente estou eu lacrimejando e ela lacrimejando, as duas emocionadas. Eu falei, Lu, vai no podcast contar essa história, por favor, porque se eu tô assim, né, vai tocar outras pessoas também. E é essa a nossa proposta, né, do Mulheres Sem Filtro, né, Dri? A gente vê que as histórias, elas são, assim... luz para as outras pessoas, sabe? Inspiração, é uma forma de aconchego. A gente tem uma ouvinte nossa no Canadá, a gente tem uma turminha do Canadá que nos escuta. E aí eu li outro dia um comentário lá num dos episódios falando, ai, gente, vocês são, assim, acolhimento pra gente, porque parece que a gente está no Brasil, a gente sente, né, falta dessa rede de apoio aqui, de falar sobre temas, né, femininos, e da mulher moderna, e da mulher caótica, e da agenda lotada. Tá? Mulher moderna e caótica. Caótica, somos caóticas. Então, pode contar, Lu, sua história. E é muito interessante isso, porque eu acho que quando a gente começa a se conectar com verdades e com princípios, a gente começa a atrair dentro da nossa rede de energia pessoas que têm histórias parecidas, que têm intenções parecidas. E eu acho que é sempre assim, né? Para o bem ou para o mal, a gente sempre atrai aquilo que a gente está vibrando, né? E é muito bacana, né? Porque a Flávia também tem uma super história, e contou que, né, vocês são amigas de infância, a Kátia veio com coisas, assim, muito parecidas, né, de história de vida. E, bom, era para começar lá do comecinho, né? Eu tenho 37 anos, mas eu trabalho desde os 14, né? Igual a Flávia já mencionou. Eu fui fazer gestão financeira de empresas porque eu pensei, é o que eu preciso para garantir um futuro mais promissor, né? O que eu sei fazer muito bem, conta de matemática. Então, bora lá, vamos fazer alguma coisa dentro dessa área. E dentro desse padrão cultural que a gente tinha, né, de ser educado para você ter uma carreira, e é aquilo, e você vai trabalhar numa empresa e vai até o final. Eu tenho um exemplo muito forte do meu pai, que teve 2 trabalhos assim na vida, 2 empregos na vida, 25 anos numa empresa e mais 15 ainda em outra empresa. Então, a gente foi criado para construir uma carreira, para ter aquilo, né? Meu irmão, que é meu segundo maior exemplo, assim, ele trabalha na mesma empresa desde os 12 anos que ele entrou como guardinha. Podia, na época, né? Patrulheiro, né? Que falava. Ele tem 47 anos, ele está lá até hoje. Que legal. Então, era isso que a gente tinha, né, como padrão. Esse negócio de você entrar num trabalho e sair daqui a pouco era meio vergonhoso até, né? Falava que sujava a carteira, né? Você entrar e sair. É mesmo, né? Tinha esse termo, sujar a carteira. Tem 25 anos e tem 5 empregos? Como assim? Deve ser uma pessoa irresponsável, né? Que não tem muito anseio, assim, com nada, né? Então, eu tive 3 trabalhos também, até hoje. Trabalhei em 3 empresas por um período longo em cada uma. E tem uma característica minha, assim, que eu acho que eu sou muito... Eu abraço muito entendi que eu fazia isso para o sonho dos outros, né? Abraçava muito o sonho das outras pessoas.
E vestia, sempre vestia a camisa da empresa. Sempre fui a funcionária que entrava e saía e no horário perfeito. Se tivesse que ficar até mais tarde, ficava. Se tivesse que trabalhar no sábado, ia. Se tivesse que vender férias, vendia. E fui assim por muitos anos. Na empresa que eu estava anteriormente, eu fiquei apaixonada pelo que eu fazia. Que eu entrei, a princípio, para assumir a parte financeira da empresa, que é o que eu fazia, né? Cuidar de contas a pagar, receber, dar uma monitorada na equipe, fechar a folha de pagamento, então, porque era uma empresa pequena, então dava para fazer tudo, né? Antes eu fazia só financeiro mesmo, só controladoria. E fui fazendo. Dentro da empresa, me apaixonei pelo ramo, que era com decoração e interiores, e automaticamente eu fui meio que migrando da parte financeira, que era sair de trás do computador, né, dos boletos, de gerente de banco, de saldos e tudo, e fui começar a lidar com pessoas, que foi a primeira vez que eu fiz isso. Porque dentro do financeiro é muito difícil, né? Você tem contato com banco, com fornecedor, assim, mas nunca pessoas, né? E adorei trabalhar com pessoas. Depois de um tempo curto que eu estava lá, o proprietário da empresa, ele me deu muita bagagem, assim, porque percebeu que eu estava apaixonada. Cada leva de produtos que chegava, eu abria e me encantava. Cada cliente que eles montavam, eu queria ver. E falava, você está tranquila hoje? Quer ir para assistir? Vamos. E foi entrando em mim até que eu abandonei o financeiro. A gente contratou uma pessoa para colocar no meu lugar, outra pessoa para fazer a parte de compras e foi setorizando. E eu fui para a parte comercial e me apaixonei mesmo, assim, porque voltei para o processo criativo. Lá da minha criança, que gostava de criar. Então, era muito, muito fácil, assim, muito gostoso trabalhar com isso. E eu me sentia bem realizada, assim. E por estar realizada, a gente começa a florescer, né? Então, você entrega toda a sua potência ali, né? Porque você gosta daquilo que você faz. E você rende, né? A sua entrega fica muito grande, porque você está fazendo uma coisa que você gosta, né? Então, deixou de ser a obrigação de bater o saldo no final do dia do banco, de entregar os relatórios, para ser uma coisa prazerosa. E entrando em contato com as pessoas, eu gostei muito disso. Eu gostei muito de interagir com as pessoas. E montar uma casa com a pessoa fora e ela chegar e abrir aquela casa e ter uma surpresa e se emocionar com aquele resultado é maravilhoso. Então, eu tive experiências assim, de montar quarto de criança e a mãe chegar, mostrar tudo, e a criança ficar tão encantada que ela fala, tia, deita aqui comigo nesse tapete. E eu, tá bom, né? Eu tiro o sapato e deixo a minha profissional, deixo a minha adulta de lado e deixo a minha criança brincar agora aqui. E depois eu fecho essa conta, não tem problema, né? E isso fez render muito financeiramente, né? Eu acho que a empresa teve um resultado muito bom nesse período, financeiramente. E cada vez que eu entregava mais, eu queria entregar mais. E você também tinha um resultado financeiro muito bom, claro, né? Quanto mais eu fazia, mais eu vendia, mais era lucrativo para mim. Então, quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. Então, deixei de impor horário, deixei de ter... aniversário do seu pai, não tem problema, mas você tem uma montagem para fazer, então bora. O ano que vem eu comemoro. Apresentação Dia das Mães da escola, não tem problema. O ano que vem eu venho. E vamos trabalhar. E aí, num dado momento, caiu uma ficha, assim, em casa, porque eu nunca tinha muito horário, assim, para chegar, e trabalhava aqui em Campinas e moro em Vinhedo, então é um deslocamento considerável, né, de trânsito. Pelo menos 1 hora. Aí, sim. Então, meu horário de chegar era normalmente 7h30, e minha filha é pequena, né? E aí, um dia, depois que nós jantamos, me caiu uma ficha porque ela pediu pro meu marido levar ela ao banheiro. E eu falei pra ela, mas não, deixa que eu vou. Ela falou, não, eu quero o papai. E aí, eu acho que quando a ficha cai, assim, ela cai com força, né? E aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Onde eu tô?
que ela não tá me vendo mais na nossa realidade familiar, que para ir ao banheiro ela tá requisitando o pai dela. E a partir do momento que caiu essa ficha, eu comecei a enxergar um monte de outros comportamentos dela que ela já estava me desligando, porque eu nunca tô em casa. Eu sempre chego cansada, eu tô sempre sem paciência. Sim. De final de semana, quando abaixa a adrenalina, eu tô sempre com dor de cabeça, eu tô sempre cansada, eu quero dormir. E eu deixei cada vez mais de conviver com as pessoas. Porque eu comecei a entrar num estado de esgotamento, assim. Porque fazia, e de repente quando baixa a adrenalina, Sim. o corpo responde. E eu sei que o corpo responde, que também é um... Não sei se é um benefício ou não a gente entender isso, né? Que o corpo, ele é o nosso... Eu acho que é o terceiro nível de consciência que a gente cria. Então, primeiro, eu acho que vem lá no espiritual, que é o que a gente fica mais sutil. O segundo é o mental, que estava aqui, eu também não estava percebendo. E aí, o terceiro pane é o corpo. É quando você já não escuta mais mesmo, né? Não Aí o corpo escuta fala, agora eu vou ter mais. que gritar para ela ouvir. Primeiro você desconecta de quem você é. Segundo, você desconecta do que você sente, porque você passa a ignorar o que você sente, porque você continua precisando fazer o que você tem que fazer. E o terceiro, se você não percebe, o corpo começa a te dar sinais e te travar. Tipo, oi, peraí, você não vai fazer nada, eu vou te parar de alguma forma. E aí vieram problemas hormonais fortíssimos. Eu tive 7 nódulos na garganta, pelos nãos que eu não conseguia falar. E eu acho que de não delegar, de não falar não. E já comecei a ficar muito desestabilizada e pensar, será que tá certo? Só que aí voltava para saldo bancário no final do mês. Não, acho que tá. Será que tá certo? Aí você olha lá, a conta não tá fechando, a matemática, porque um percentual significativo do que você ganha, porque para você produzir o mês todo, você tá deixando no terapeuta ou tá deixando na farmácia. Então tem alguma coisa errada. O relacionamento familiar vai complicando, né? E aí, no meio dessa... que eu comecei a ter essas crises, de, tipo, tá fazendo certo, não tá fazendo certo. E eu não tô feliz, eu tô acordando de manhã. E aí, esse momento de entrega total minha começou a baixar o rendimento. Porque eu já não conseguia mais entregar a mesma coisa, porque eu já não... fisicamente, eu não conseguia mais, né? E aí comecei a me cobrar pela minha falta na minha casa mesmo, né? De tá faltando, estou faltando como mulher, estou faltando como mãe. E o seu marido, ele questionava isso? Ele questionava, meu marido tem um senso de humor maravilhoso, assim, e ele é bem paciente, mas ele, por várias vezes, ele sentou para conversar comigo, assim, depois que a Olivia dormiu, e ele falou, não tá certo? Nós vamos acabar chegando num ponto que, se você não sair do trabalho, você vai acabar saindo de casa, porque daqui a pouco você não encaixa mais aqui no ambiente. E ele falou, eu não tenho mais você disponível, porque eu não tinha energia mais para fazer nada. Então, nem para viajar, assim. Tipo, não, preciso trabalhar. E tô cansada. E, vamos jantar fora? Não, tô cansada, vamos outro dia. E tudo sempre tô cansada. E aí ele me deu essa condição de falar, olha, você quer sair? Eu falei, eu quero. Ele falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, então vai pra terapia. Você tem que descobrir isso, como você vai fazer isso. Porque dentro desse padrão de ser correto, de fazer as coisas direito e de ter responsabilidade, né, financeira e tudo. Ele falou, então você precisa organizar isso. E eu fui fazer terapia com um grande amigo, que é terapeuta, é psicólogo. A gente se conheceu há muitos anos atrás fazendo algumas vivências. E ele é maravilhoso, um senhor de 70 anos que tem um monte de bagagem. E ele é maravilhoso. Que legal. Terapeuta, o Carlão, faz pães de fermentação natural. Olha, é reikiano, é maravilhoso. E ele falou pra mim, Lu, eu vou falar com você igual eu gostaria de falar com a minha filha. Você precisa ter alegria no que você faz.
Então não adianta a gente fazer as coisas por dinheiro. O dinheiro é importante, é claro, mas dentro de um fluxo de energia, quando você entrega as coisas com carinho e com amor, essa energia vai voltar para você. Sim, ele vira uma consequência, né? E não o motivo, né? Exato. O dinheiro, ele vira uma consequência, não um motivo para você levantar de manhã. E aí ele me ensinou a fazer uma programação financeira. Olha, nós vamos por partes. O que você precisa? Porque ele também tem essa área financeira, porque ele foi bancário muitos anos antes de ser terapeuta. Olha, você foi pro terapeuta certo. Pois é. Então, nós vamos fazer um plano prático. O plano prático é assim. Quanto nós temos de conta? Temos tanto. Então, a gente precisa guardar X por mês. E você vai pedir demissão e você não vai... eu sei que você não vai conseguir cumprir os 30 dias. Você vai ter que ficar mais tempo, porque eu já te conheço. Então, o plano foi bem executado. Me programei, fiz a minha reserva. Fiquei 3 meses trabalhando isso em mim. Quando eu pedi demissão, eu fiquei mais 3 meses na empresa. O chefe não deixava sair, né, Lu? A gente teve uma discussão, assim, muito feia no dia que eu tava sempre postergando essa data, né? E a gente acabou tendo uma discussão que me motivou a falar assim, não, acho que era isso mesmo, então vai ter que ser hoje. E aí, quando eu pedi demissão, eu entrei na sala às 8 horas da manhã, a gente saiu às 2 da tarde, a gente chorou que nem criança, eu e ele, porque como pessoas, como amigos, e ele me agregou muito como pessoa, assim, de bagagem profissional. E como pessoa, ele me agregou muito. Ele fez questão de me dar coisas que ele não precisaria ter me dado como chefe. Vivências, experiência dele mesmo, né? Que ele trabalhou sozinho para ter aquilo. Ele sempre me deu, assim, muito explicadinho. Isso é assim por causa disso e tal. Ele não precisava fazer isso. Ele podia simplesmente pedir para eu executar. Só que eu também tinha esse padrão de não sei falar não e não sei impor limites e tá tudo ótimo, eu consigo fazer tudo. Então, quando eu não consegui mais entregar, começou esses atritos, né? E aí, a nossa relação ficou rompida. E nesses 3 meses que eu pedi demissão, que a gente ia sair, aí a gente voltou a namorar, assim, de novo, né? Como eu falava. Aí ficou tudo lindo de novo. Eu pensei, nossa, se tivesse tudo assim, eu não ia sair nunca mais daqui. Eu ficaria aqui o resto da minha vida. Mas eu já tinha tomado a decisão que eu precisava descansar. E saí, né? Até o último dia, inclusive, ele não estava acreditando que eu ia sair hoje. Porque no último dia, que era uma sexta-feira, ele falou, então semana que vem nós vamos... Eu não, semana que vem não. Não vai tem existir, semana não que vai vem. ter Mas semana que vem. É o último dia. E eu não tinha mais, se eu chegasse em casa e falar, não, desisti, nossa, perdi o marido e a filha. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Aliás, com 3 perguntas na minha cabeça. E é na segunda-feira que você não foi? Aí eu tive esse problema dessa pergunta que eu fiz aqui pra Kátia. Eu acordei de manhã e falei, e agora? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Eu acordo, eu coloco que roupa? Preciso pentear o cabelo? Posso ficar em casa? O que eu vou fazer? Eu acho que eu fiquei 1 semana perdida dentro da minha casa. Porque nem a minha mudança pra minha casa não fui eu que fiz. Tá. Porque eu estava atarefada. Então, bom, não tem problema. Paga alguém, faça a mudança. Paga alguém para arrumar o armário. Isso. Paga alguém para arrumar o armário da cozinha. Eu tinha caixas que estavam dentro da minha casa fazia 2 anos que estavam fechadas. Que porque não a dava moça tempo. não abriu e ficou por lá. Então eu fiquei 1 semana andando assim, igual barata dentro de casa. Não sabia o que fazer. Falava, bom, e agora? Eu tenho que fazer almoço, né? Porque tem que almoçar. Agora eu não vou almoçar fora, então eu tenho que fazer. O mercado sou eu que vou ter que ir. Eu fiquei totalmente perdida nessa semana. E naquela semana eu não me lembro se eu fui na terapia ou não. Mas foi assim, terrível. Porque eu não sabia nem como me vestir pra sair de casa. Porque eu falava, não preciso, posso botar um chinelo pra sair de casa? Acho que eu posso. E aí, eu encontrei com uma pessoa no supermercado e ela puxou o assunto comigo, assim, na fila. Porque eu falo pouco, né? Então, é fácil, né? E ela falou pra mim, o que você faz da vida? Aí eu quase tive Começou a chorar de pânico no mercado. Que eu falei, Essa resposta, né? o que eu faço da vida?
Daí eu falei pra ela, eu trabalho com financeiro numa empresa. Tá. E aí eu conversei com ela como se eu ainda estivesse lá. Mas aí eu saí no carro e falei, gente, mas eu não tô mais lá. Por que eu tô falando isso? Aí eu cheguei em casa e falei isso pro Bruno. Daí ele falou, é estranho, né? Porque ele também saiu da empresa, ele também teve uma questão, vendeu a parte dele da empresa e também estava no ano sabático dele. Acho que é por isso que ele me apoiou, né? Ele falou, realmente é muito ruim quando a pessoa pergunta pra gente o que a gente faz e a gente não sabe o que responder. Ai, que frase linda. A gente personifica o nosso profissional. Como se a gente não fosse nada além do nosso disso. profissional. Do crachá. Né? Então, ele também passou esse processo. E a gente teve essa conversa. Ele falou, é muito ruim pra mim. Porque já fazia um ano que ele tava, assim, parado da empresa, né? Ele faz as outras coisas dele, cuida de investimento, de imóvel, outras coisas. Mas ele falou, eu me sinto nada. E eu falei, acho que estão igual, então. Estamos na mesma. Porque é muito estranho você não ter o que você respondeu. O que você faz? Eu travei. Mas aí depois de um processo lindo, né? Assim, vai chegar um dia que você vai falar assim, eu não faço nada. Exato. É uma delícia. É uma delícia, então não fazer nada. muitas coisas. Eu faço muitas coisas. Muitas Mas é uma coisas. caminhada. E eu lembrei de uma coisa super importante pra gente falar, que a gente... eu acho importante até pra gente trazer isso, e eu falo até pela minha experiência, assim, quando a gente lê, né, essa questão dos burnout, das crises de ansiedade, né, que nada mais é do que mais do que você aguenta. Exato. Em qualquer situação, né, da vida, emocional, física, né, é o mais que você aguenta, né, mental, corpo, enfim. Eu não tinha dimensão também de que o burnout ou qualquer outra questão dessa podia estar associado a um trabalho que você gosta. Exato. Sim. Que você ama. E assim, eu acho que muitas vezes ele está atrelado a uma questão de prazer. Sim. Né? Assim, é uma questão desmedida, onde a gente não consegue ter condição de pôr os limites, né? E de dizer, olha, eu vou até aqui, né? Vou ter que sair porque eu tenho a festinha da escola e não vou dizer que eu só vou ano que vem, ou, né, prazos, tempo, enfim. Mas a gente tem tanto prazer naquilo que aquilo começa a fazer sentido e aquilo é o todo, né? E você não enxerga você não nada. enxerga, exatamente. Exato. Você não enxerga. Então, eu trabalhei muito tempo com empreendedorismo de mulheres, né? E eu via muito isso, assim, porque na minha cabeça existia uma cisão, uma divisão, né? Assim, essas crises, o burnout, esses estresses, tudo está relacionado ao mundo corporativo, que é o mundo que eu vim, né? Então, assim, o mundo ruim, né, o mundo mal é o mundo corporativo, né, das pressões do chefe, né, de um lugar onde você não tem satisfação, não tem prazer, então por isso você adoece, porque lá não tem amor, não tem sentido, enfim. Mas aí eu fui perceber que realmente hoje tem muita gente, até porque a questão na mulher também, né, o próprio empreender, né, ou ter o seu negócio, ou construir a sua própria carreira, né, que muitas vezes vem junto aí com essa panelada da maternidade, né, e todas essas mil reflexões, né, e essa divisão da vida. Mas a gente adoece por fazer com muito amor, Exato. né? E aí é o que você falou, assim, eu fazia, eu vendia, né? E aí o resultado era bom. E como sair daquele lugar, né? Porque ela tem uma dose grande de prazer junto, né? E aí a gente entra nessa, né, como se fosse uma abstinência do próprio prazer, né? Que assim, como é que eu vou viver sem isso? Exato. Com essa, porque é uma adrenalina. É uma adrenalina. É uma adrenalina, é um sentimento de adrenalina, né? Sabe uma coisa também que eu já trabalhei bastante na terapia? É a questão do reconhecimento, né? O ser humano precisa de reconhecimento e de pertencimento. Então, assim, a gente acaba achando que está pertencente a algum lugar, mesmo empreendendo. Eu estou pertencendo ao mundo das pessoas que trabalham, ao mundo das pessoas que produzem, que geram receita e tal. E eu estou sendo reconhecida pelos meus clientes, pelos meus chefes, pelos meus pares, por mais que o reconhecimento só venha uma vez por ano, entendeu? A gente sente que a gente está sendo olhada, que a gente está sendo vista. Então é uma coisa também para se trabalhar, porque a hora que a gente decide desacelerar, pausar, descansar, tirar 10 minutos no dia sem celular para tomar um café, para olhar a arvorezinha, a plantinha que você tem em casa, a gente sente culpa.
Não, quando você, às vezes a Flávia conversa comigo, a gente tá falando de alguma coisa numa reunião, e ela fala assim, vou dar uma descansada, né, de 3 minutos, né, eu vou deito deitar. Gente, em Aí um um ano dia eu eu falei deitei isso pra 3 ela, vezes falei, no sofá, Flávia, ela acha que eu deito todo não, dia. mas é que quando ela fala isso, eu falei, Flá, eu quero muito chegar nesse nirvana da minha cabeça. Não, aí eu tiro, a gente marca a reunião assim depois do almoço, 14 horas. Aí eu falo assim, ó, já tô aqui esperando você. Aí eu tiro uma foto, eu com as pernas no sofá, sabe? entendi. E ela fala, E até hoje... tá no sofá, não acredito. Então, até hoje, tá vendo como é comportamental isso, entendeu? Não importa, a gente pode ter o nosso negócio, eu não fazer, paro, gente, eu não né? paro. E quando você senta no sofá, estica as pernas e fala assim, eu vou respirar e me desligar aqui 5 minutos, a gente tem um olhar de culpa. Né? Porque parece Assim, que você não tá fazendo nada. E o não fazer nada tem um olhar de culpa. De culpa, né? de vergonha, exatamente. De vergonha. Eu tenho uma opinião que eu julgo ser bem pessoal sobre essa questão de culpa. Porque eu não sou uma pessoa que me sinto culpada por nada. Ai, graças a Deus. Em qual sentido? Gente, eu acho uma perda de tempo com nós mesmas, com a nossa autenticidade, esse processo de culpa. Por quê? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo tema de prosperidade. E as pessoas são muito ligadas à prosperidade só no sentido financeiro. Isso é prosperidade de tempo. Gente, quer ser mais feliz do que você ter tempo para fazer o que quer que te faça feliz, seja estender suas pernas no sofá, seja tirar 5 minutos de pausa, seja ir para o salão de beleza. Essa prosperidade, ela é gigantesca, Sim. mais do que financeira. E esse processo de culpa vem muito de um julgamento pessoal. Pessoal. Que você Isso. está achando o que estão pensando de você. Sim. Sendo que a pessoa mais merecedora é você. E você tem que se reconhecer, não o outro. Sim. E quando a Lu estava falando sobre a história do marido dela ter alertado, me chamou bastante atenção, porque hoje, como eu fiz a minha escolha de trabalhar somente com mulheres e dentro desse universo do sagrado feminino, a mulher, ela é a que traz o processo criativo, que hoje é o que Sim. ela trabalha com essa vertente. E o masculino veio chamar a atenção dela num lugar muito gentil. Aliás, seu marido está de muito parabéns por esse alerta. Mas, olha que interessante, o masculino precisar sair do papel dele e falar assim, oi, para eu executar o meu papel muito bem, você precisa voltar para o seu. E a mulher só atua no seu potencial de criatividade quando ela regula o seu ritmo interno, que não é tão acelerado quanto o masculino e não tem mal nenhum. E muitas mulheres do mundo corporativo se questionam isso, mas se eu não for tão veloz, tão rápida, tão proativa, eu vou perder Sim. do masculino. Mas espera aí, é Olimpíadas também nas empresas? As pessoas estão competindo. Não precisa ter essa competição. O homem é homem desde que o mundo é mundo e a mulher é mulher desde que é mundo. Mas a gente quis ocupar um lugar que não era nosso. Foi Então, a gente que fez e isso. o senso criativo, gente, a palavra criatividade vem de criar. Quem que é a geradora desse mundo? Só existe os seres humanos porque existe o ser criativo da mulher, a gente que cria vidas. E a gente cria vidas na rotina, na pauleira. Por que tem tantas mulheres fazendo inseminação artificial e buscando métodos artificiais de gerar vidas, sendo que essa é a sua maior potência? Porque ela precisa de pausa, ela precisa entender que o descanso é a maior criação que ela tem. O masculino, ele se desregulariza completamente se o feminino não está no seu tempo e espaço, na sua potência. Então, se regularizar, que nem ela fez, foi um processo. Ela foi se resgatando do seu processo criativo enquanto feminino. Porque eu tirei ele do papel dele, né? Exatamente. Exato, ele estava fazendo o supermercado. O supermercado levando é na dele, escola. o pediatra é dele, a reunião escolar é dele, Ele tava pirado. o banheiro é dele. Então, eu tirei ele também da potência masculina dele. Exatamente. E aqui a gente não está falando de machismo no sentido de a mulher tem que ser Ficar a em casa. serviçal. Sim, não é isso. Não, mas,
Gente, a mulher tem um jeito especial de fazer tudo isso. E não é que o homem, gente, quantos chefes de cozinhas não existem hoje maravilhosos. E não é sobre isso. Mas a mulher tem uma metodologia e um raciocínio lógico para os afazeres domésticos. É outro esquema. É um dom. Sim. É um dom. E que faz muito mais e de uma melhor forma, sendo que um homem não faz tanto e tão bom quanto uma mulher. E não significa que ele não possa querer fazer algo que uma mulher faz, mas talvez o desempenho dele não seja nem tão prazeroso e nem tão adequado quanto quando uma mulher executa. Fazer como gentileza e não como obrigação, né? Exato. Porque ele pode te fazer um jantar por gentileza, mas ele não precisa ter a obrigação de fazer o jantar todos os dias. É diferente. Não sendo feminista demais, mas é diferente, né? Exato. Eu acho que cada um tem uma função mesmo. E aí tava todo mundo fora do lugar lá em casa. É sistêmico, né? Quando todo mundo sai do lugar, aí não tem como, né? Vira uma bagunça. Fica tudo bagunçado, né? Eu fiquei, assim, muito grata por a gente ter se reconhecido nesse momento antes de se perder como família. Olha que lindo mesmo, isso, né? É verdade. E aí, né? tanto é que com essa calmaria toda. Exato, eu ia falar isso, né? Com a calmaria. A criatividade foi que foi, ó. Criativo se resgatou na sua essência. Além da papelaria, da criação das coisas todas que ela coloca lá dentro, que são lindas, teve uma criança. Teve uma. E a família tá tão harmônica, tão pronta que tá querendo pronta para receber essa Mas nova criança. É isso mesmo. É isso. lindo. Uma das perguntas que a gente sempre faz, bom, daqui daria mais muito. Nossa, assunto, gente, tá uma delícia. né? Tá uma Falta aqui um delícia esse vinho, papo. Exato, eu ia falar isso, que na próxima a gente vai fazer à noite, ter um vinho, A gente vai ter muitas oportunidades agora. Mas a gente sempre começa, né, falando dessa... Da criança. Dessa menina, né, desses sonhos, né, que quando a gente vai ver, né, depois tudo meio que se encaixa, né? Se a gente for pensar hoje, né? A Kátia falava que ela era que ralava o joelho e, né, e não parava e não sei o quê, e hoje está aí, né, conduzindo os processos de yoga que, querendo ou não, é movimento, né? O yoga é movimento, de qualquer forma, não só físico, né? E a Lu tinha toda essa questão, né, criativa aí dentro, né, dentro dela aí para expandir. E sonhos, assim, a gente tem poucos minutos, mas vamos falar aqui, assim, ainda tem sonhos aí dentro para realizar? Bom, eu acabei de me realizar sendo mãe, né? Tenho meu filho de 1 ano e 10 meses. A maternidade era um grande sonho que eu tinha e que eu já me sinto muito realizada, porque eu estava solteira na pandemia com 38 anos. Tá, tinha e uma meu pressão. relógio biológico lá Bombando. batendo na porta. Oi, como vai você? Cadê aquele seu sonho? Tá. Mas, na paralela, nunca existiu pressa de atingir isso. Eu acreditava na essência que essa maternidade ia chegar de alguma forma, sem eu pressionar esse processo. E realmente, quando precisou acontecer, ele aconteceu assim, sem pílula nenhuma, no sentido que eu estava falando de processos artificiais, foi o momento da realização. Tá. Claro que eu já tive a minha realização profissional, que eu acho muito interessante vir antes, apesar do burnout ser um estresse, eu acho que também vem num processo de autoconhecimento da realização profissional. Faz parte. Faz parte. Não precisa chegar nesse ponto. Mas se precisou, foi um aprendizado necessário. Sempre. Mas depois que veio a profissional, eu falei assim, agora eu preciso retomar o meu grande sonho, que foi ser mãe. Que legal. E claro que tenho muitos ainda, e um deles é voltar para a Bahia, que a gente ia fazer esse parênteses, mas eu morei na Bahia, eu gerei meu filho na Bahia, e ter morado na Bahia foi assim um sonho maravilhoso. Delícia. No sentido de encontrar o meu ritmo pessoal para gerar uma vida. Tá. Então, não sei exatamente na Bahia, afinal, temos o mundo inteiro, por que não? Austrália, Bahia, isso. Ixi, muitas Que delícia. opções, né? Mas eu tenho muita vontade de um dia ainda voltar com o meu filho, já mãe, mas morando num lugar que conecta mais ainda com a natureza. Tá, incrível. Que Você, Lu? Então, eu fiquei
por muito tempo no escuro, assim, sem saber com o que sonhar, sabe? E eu acho que o que eu tô vivendo agora, ele é um sonho da minha criança. E precisou acontecer um monte de coisas ruins, eu precisei viver um luto muito profundo, que foi nesse ano que eu fiquei em casa. Meu luto, meu pai bateu um ano depois que ele foi embora, porque... Porque aí você foi sentir ele, né? Porque daí eu parei e falei, agora não tenho mais. Que era a minha âncora, assim, de eu pensar e falar, não quero fazer isso, não. Então você vai e faz, quero fazer isso, não, tá certo, tá errado. E então eu acho que eu precisei passar esse processo de luto para eu ouvir minha criança de novo e sonhar, porque eu acho que a gente adulto é difícil a gente sonhar quando você tá muito racional e dentro de padrões, assim. E isso é uma coisa de criança, né? Criança sonha, criança imagina. E eu fui lá, me coloquei nessa posição da minha criança. O que eu queria? O que me encantava? O que enchia meu coração? O que eu esperava para chegar aquele dia? Era o dia do material escolar. Era o dia de... e a gente não tinha tanto recurso financeiro para fazer aquilo toda hora. Então, é um dia que eu fui resgatar, assim, como uma sensação importante. Então, o que eu tô vivendo agora é um sonho, assim. É muito bacana ver as crianças entrando na loja felizes para comprar, e os adultos também quando entram e se encantam, porque é um projeto diferente, né, lindo. De loja. E eu resgatei aquilo que eu tinha, né, na decoração, da surpresa, juntou da realização, tudo dentro desse lugar, né? Como uma experiência mesmo. Então não é uma loja, eu acho que é uma experiência. E é muito mais minha do que de quem entra para comprar, porque eu tô me relacionando com pessoas, que é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito de fazer. Ontem, que foi um dia de compras, ontem foi um dia da minha criança comprando. E eu compro o que eu gostaria que ela comprasse. Né? Então a gente vai fazendo com carinho. Que delícia. Já tenho um outro sonho agora, de expandir o negócio, de fazer coisas boas, porque agora... Dentro do meu sonho, eu entendi as minhas limitações. Então, ontem foi um dia de fazer compras, mas a loja tem que abrir, não tem problema. Vai ficar fechado. Vai ficar fechado. É feriado, eu vou abrir? Estou com vontade? Sim. Não estou com vontade, quero ficar com a minha família? Então, não vai abrir. Então, eu aprendi a colocar achar os esse meus lugar, limites, né? Meu e da minha família, e colocar isso junto, né, dentro de um ambiente. E eu tô muito feliz, eu acho que eu tô no meu paraíso pessoal, assim, tô realizada, né, tenho muita sorte, porque eu tenho um parceiro que me apoiou e falou, vamos lá, primeiro financeiramente, e depois porque tá lá comigo, né. Lá na loja. Sim. Ele não vai dar conta de fazer sozinha, primeiro eu pensei, não, eu dou conta sim, depois eu falei, não dou conta, então tudo bem você me ajudar. Que legal. E tá indo tudo bem. E agora com mais um aí chegando. Como vai ser essa rotina? Não sei. Tudo não vou me bem, preocupar vamos esperar agora. ele chegar pra ver como é que vai ser. Tem alguns meses pela frente. Mas eu prometi que eu não falto mais da apresentação do Dia das Mães. E que eu não deixo de comemorar mais nenhum aniversário, porque eu tô ocupada. E eu acho que a vida tá mais leve agora, sabe? Segunda vez que eu me emociono. Ai, nossa, direto. Com a Lu, a história dela. Muito legal. Bom, vamos chorar. Vamos chorar. A grávida chora. Bom, eu sou uma pessoa que a gente começou a falar isso, né? Eu tô sem hormônio, então eu tô assim, eu choro, aí eu dou risada, aí eu choro, ainda ouvindo você. Aí eu tô com um monte de hormônio. Pode distribuir hormônios para as pessoas. Lindo. Muito obrigada, legal, gente. Obrigada Foi muito pela especial partilha. Né? Muito especial essa partilha. Muito bom. A yoga é uma coisa que eu gostaria de incluir novamente na minha rotina, porque ela já esteve lá quando eu já sei a Nada Olivia. é por acaso. Nada é por acaso, e agora né? tá pertinho. Reencontro. Foi muito bom. Obrigada, viu, meninas? Eu Obrigada por essa muito. partilha. Namastê. Super. Que linda. Ai, que bom. Muito bom. É isso aí. Quer fazer um encerramento aí? Ou não? Oi? Quer fazer um encerramento? Não, já fizemos. O namastê foi ótimo. A gente super fez um namastê aqui.
Ai, que bacana. Muito Gente, gostoso, que tem né? Para quem ainda não sabe, esse podcast Mulheres Sem Filtro é um projeto pessoal nosso, da Adriana e da Flávia. Somos amigas de infância que resolveram compartilhar suas angústias, dilemas, desafios e reflexões da maturidade com outras mulheres, sem filtro, porque ser autêntica é mais gostoso. Como tudo na vida, custa. A gente precisa de apoio para seguirmos adiante com tantas conversas boas e profundas que temos tido aqui. E queremos fazer mais. Então, se você é empreendedora ou conhece alguém que seja, se você trabalha numa marca feminina e sente que faz sentido apoiar esse nosso projeto, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, @mulheres_semfiltro_, ou no e-mail semfiltromulheres@gmail.com. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.